Os habitantes do céu são aqueles que têm coragem de clamar que a luz de Cristo entre na sua vida e lhe dê direção em todas as coisas. Aqueles que se submetem e dizem: Senhor, eu vou caminhar contigo, custe o que custar, porque nesta vida é apenas um treinamento. Eu começo a viver contigo aqui, mas eu vou viver com o Senhor na eternidade. Eu começo a usufruir algumas bênçãos, mas isso é muito pouco diante da herança que o Senhor tem para mim, de ruas de ouro e mar de cristal e coisas semelhantes, simbolicamente, que a Bíblia coloca, as maravilhas dos céus. Os que são incrédulos, os que não acreditam que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades e que Deus é melhor do que qualquer prazer do pecado, o que está destinado aos incrédulos, aos impuros, aos mentirosos, aos idólatras, é o lago de fogo. Idolatria não é só aquela parte tão conhecida, né? Quando a gente fala em idólatra, alguém que se entrega a uma determinada entidade e ali confia nessa entidade mais do que a Cristo, e a gente fala: esse é idólatra. Mas a idolatria não está apenas em entidades espirituais, está em coisas, está em pessoas, coisas que você chama para a sua vida e coloca como primeiro lugar, pecados que nós colocamos e falamos: esse aqui a gente não abre mão. Isso é idolatria, tudo que se coloca na frente de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A parte que cabe aos idólatras é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós falamos na outra mensagem que o inferno é lugar de trevas, mas ao mesmo tempo é de chamas, e aí algumas pessoas ficam assim: mas como é que pode ter fogo e ser escuro? Ou é escuro ou está em fogo, porque o fogo clareia. Eu quero dizer que a Bíblia traz descrições, traz pontos, traz princípios para a gente entender o que é o inferno, mas ela não descreve exatamente esse abismo chamado inferno. Eu não tenho dúvida nenhuma, e é provado pela ciência, de que arder em chamas, arder como se fosse em chamas, ou ter o ardor de enxofre, isso pode acontecer num lugar escuro, sem problema nenhum, sem fogo. Nós podemos ter a pele ardida. Não me perguntem qual é a temperatura. Nem queiramos saber, irmãos. Sabe por quê? A consequência é choro e ranger de dentes. Ranger dentes, é isso. Ranger dentes. Você entende o que é isso? O tormento é tão grande que o rico, na parábola do rico e Lázaro, está pedindo uma gota, dizendo: eu estou ardendo aqui de tormento. Não dá para a gente descrever aqui exatamente como que é esse lugar e qual é o tamanho do sofrimento, mas eu posso te garantir que não se compara com nada, nenhum sofrimento que passou nesse mundo. Nada chega nem perto. Como também o prazer do céu não chega nem perto de nada, o maior que você já experimentou nessa terra. O céu é infinitamente melhor. Nós estamos diante de duas realidades: o lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e a segunda morte que Deus está dizendo aqui é a morte eterna. A primeira morte nós passaremos, que é a morte física, aonde o corpo se separa da alma, e o corpo é deixado na terra, sepultado, e há uma separação, e a alma ela sobe para a eternidade no mesmo instante. E aqueles que já morreram, eles já estão definidos em céu ou em inferno. A alma já subiu, já foi para a eternidade, já está morando no céu ou no inferno, aguardando
aguardando o último dia. Mas já é céu e já é inferno, não na sua plenitude, mas já é. Já é. Já sabem que estão e já estão em tormentos. Porém, no último dia, quando Cristo vier, aqueles que ainda estiverem vivos serão reunidos com todos os demais, desde Adão, que já morreram, que serão ressuscitados. E ali diante de toda a multidão, dos bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já passaram pela face da terra, que se estima hoje em 71 bilhões, até hoje, todos serão reunidos diante do Senhor e Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Aqueles que já foram para o inferno, estão no inferno, a alma está no inferno, mas o corpo será ressuscitado e se ligará. Agora vai habitar no inferno não apenas com a alma, mas de corpo e alma. Os do céu, da mesma forma, serão ressuscitados e a alma se ligará ao corpo. E agora habitarão no céu não apenas com a alma, mas de corpo e alma. E aí você pode me perguntar, então, pastor, o inferno, ele é físico ou ele é espiritual? Algumas pessoas pensam que é espiritual, né? Porque você viu o corpo sendo sepultado. Então, o inferno é espiritual, o corpo está ali da pessoa. Mas é só até a vinda de Cristo. Porque quando Cristo vier, que houver essa junção, aí o inferno vai ser físico e espiritual. Tormentas na carne. Você imagina isso? Esse nosso corpo será trazido de volta. Como, pastor? Se algumas pessoas foram mortas no mar, os peixes comeram, outros foram enterrados há quantos anos e já não tem mais nada, outros os corpos se transformaram em cinzas, foram jogados no Rio Grande, e aí? O poder de Deus que criou os céus e terra vai fazer ressurgir do nada o meu corpo e o seu corpo. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo. Assim como céus e terra serão transformados em novo céu e nova terra, nós teremos corpos glorificados para glorificarmos ao Senhor todo o tempo, porque o meu corpo e o seu corpo, o corpo daqueles que vão para o céu, serão corpos glorificados, e lá no céu não haverá pecado, lá no céu não haverá nenhuma possibilidade de se desobedecer a Deus. Lá no céu é alegria, gozo e prazer. Mas também, no inferno, cada um receberá o seu corpo, o corpo que usou aqui neste mundo. Mas no inferno, apesar de todo tormento e de ranger de dentes, não haverá morte. A Bíblia fala em segunda morte, que é exatamente esse momento em que eles são destinados ao inferno e recebem a declaração: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a segunda morte, são lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Depois disso, não tem mais morte no inferno, como não tem morte no céu. A Bíblia diz: buscarão a morte e não encontrarão. Você consegue imaginar isso? Não é assim, eu vou passar um tempo lá e depois eu morro. Não tem morte. Eu vou dar um jeito lá de aliviar um pouco o sofrimento. Não tem alívio. Quais são os dias de folga dos tormentos? Não tem dia de folga. Aonde é que está mais fresquinho? Não tem fresquinho. Não existe. Não tem possibilidade. Irmãos, nós temos que realmente entender isso, não é? É difícil. Mas como é que a gente vai aplicar isso então nas nossas vidas? Se a gente conhece essa realidade, nós precisamos contar para as pessoas sobre isso. E nós precisamos olhar para o nosso coração. Sabe por quê?
Nós estamos num mundo, como eu falei, que as pessoas não querem falar sobre o inferno. E é muito melhor pensar que o inferno não exista, que o diabo não existe. É melhor pensar assim. Mas mesmo que as pessoas imaginem isso, nada vai mudar. O diabo existe, o inferno existe, e as pessoas continuam indo para o inferno e de lá não saem. Essa é a verdade. Quer você creia ou você não creia. Sabe quem é que tenta colocar na cabeça das pessoas que não precisa se preocupar com o inferno, com segunda morte, etc.? O próprio Satanás, é lógico. O que aconteceu lá no Éden, no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden, o diabo em forma de serpente, conversa com Eva. E na conversa, Eva diz: o Senhor Deus disse que eu não poderia comer daquele fruto proibido, porque o dia que eu comesse, haveria morte. Deus declarou a morte. Deus disse: de todas as árvores do bosque podereis comer, mas daquela ali não com, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. E aí a mulher conta para o diabo que ela não ia comer porque Deus havia dado essa ordem. E o que o diabo diz, e continua dizendo na cabeça de muita gente? É certo que não morrereis. Deus não está falando a verdade, fica comigo. Não é isso que o diabo falou? Foi isso. Nós temos 2 ouvidos. E se por um lado hoje você ouviu a voz de Deus e você está ouvindo a palavra de Deus, eu tenho certeza que o seu outro ouvido tem ouvido muitas coisas por aí. Talvez aqueles que vão nos ouvir depois pela internet, não sei. Já ouviram muitas coisas e vão continuar ouvindo o diabo dizendo assim: não precisa se preocupar, é certo que não morrereis. Que bobagem é essa de ir para a igreja, de levar a sério a Deus a sério, pensar em inferno, em diabo? Não precisa se preocupar com isso. O diabo vai cochichar isso ao coração, à mente, à vista de todos nós. Hoje é dia de decisão. Hoje é o dia de você se agarrar, se é que ainda não fez isso, à graça de Deus, que é a única possibilidade de se escapar do inferno. Fé e submissão a Cristo, clamando a Ele que Ele regenere o seu coração, que Ele te dê um novo coração, que você seja marcado com o Espírito Santo de Deus, e daí em diante nada, ninguém pode te afastar, pode te roubar a salvação, pode te tirar do reino dos céus, nem os seus próprios pecados. Agora entenda, receber a Cristo na vida não é levantar a mão, não é chorar, não é vir aqui na frente. Receber a Cristo é algo que parte do coração, é uma conversa sua com Deus, é uma entrega, é uma submissão, é algo pessoal, é você clamar que o sangue de Jesus tome conta da sua existência e te ensine a caminhar com Ele. Não é apenas dizer assim: tá bom, Deus, então eu quero, já que não tem jeito. E aí você fala: eu quero a salvação, e você continua andando do mesmo jeito que você anda, fazendo tudo que você faz, e achando, ao invés de estar convertido, você passa a ser um convencido, achando que está salvo. Eu não sei se você é convertido ou se você é convencido, mas se você ainda não se entregou a Cristo, faça isso nessa noite, para a glória e honra do Senhor. Uma vez salvo, você está salvo para sempre. Porém, você não vai desejar viver no mundo. Você não vai ficar tranquilo, vivendo uma vida de impureza, de covardia, porque esse é o perfil daqueles que vão para o lago de fogo, do inferno. Não é o seu perfil. O perfil do cristão é seguir os passos do Mestre, é seguir os passos de Jesus.
não é alguém solto na vida que vai cuidar da sua própria vida espiritual. O morador do céu é aquele que reconhece que é pecador, que não dá conta, que clama que Jesus entre na sua vida e diz: Jesus, eu vou caminhar contigo, porque só o Senhor para me sustentar nessa vida e me guardar na eternidade. E eu vou precisar de amigos e irmãos, eu vou precisar da Igreja Presbiteriana do Cerrado e de mais um monte de igreja. Eu vou precisar, você vai entender isso. O salvo em Cristo Jesus, ele quer estar com outros, ele quer estar com conselheiros, com amigos que orem por ele e com ele, porque ele sabe que ele precisa. Às vezes passa alguém ali fora e diz: nossa, mas aquele povo, que povo santo, né? Que povo, nossa, não tem nem pecado, olha que maravilha. Se eu pudesse um dia ser igual a eles, né? Porque eles são bons demais. Nós não somos bons. Um dia eu tive que dizer isso para uma pessoa: nós não somos bons, nós somos ruins, e tanto que nós somos ruins que nós estamos aqui. É porque a gente reconhece que a gente precisa. Eu vim aqui hoje, a gente confessa os pecados, a gente clama a Deus, a gente estuda a Bíblia, a gente tenta viver uma vida que glorifique a Deus, porque a gente sabe que a gente não dá conta. É porque a gente sabe que é pecador, e não o contrário. O salvo em Cristo Jesus, ele vai ter desejo de estar na igreja e de caminhar com Cristo. Ele vai ter o desejo de professar a sua fé e de dizer: eu sou crente, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vai ter um desejo de contar para as pessoas que ele é crente, que ele é cristão, que ele é salvo. Ele não vai ter vergonha disso, não. Ele vai querer tirar aqueles que estão caindo para a sepultura, indo para serem mortos. O salvo, ele vai querer evangelizar. Esse é o desejo do coração do salvo. Você pode olhar para o seu coração e ver se você de fato é salvo ou não. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você tomar a decisão. Tem um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu termino com 3 palavras. Primeiro delas, aproveitar a vida não é viver com o diabo, é viver com Cristo. Tá? Aproveitar a vida é viver com Cristo, aquele que é o mantenedor da vida, o sustentador da vida, aquele que sabe o que você precisa, o Todo-Poderoso que nós estudamos hoje pela manhã aqui na escola dominical, o Deus Todo-Poderoso. Aproveitar a vida não é dormir com o inimigo, não é se aliançar-se com o diabo. Eu falo dormir com o inimigo lembrando daquele filme, né? Imaginem, o diabo não é nosso amiguinho, ele é o nosso inimigo, ele quer o nosso mal, ele veio para matar, roubar e destruir. Aproveitar a vida é estar com Cristo, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a primeira fala. Aproveite a vida com Cristo. O tempo que você tem aqui nessa vida, que eu não sei quanto é e nem você sabe quanto tempo. Viva com Cristo. Segunda coisa, você não sabe como, nem onde e nem quando você vai morrer. Pode ser a qualquer momento, certo? Pode ser, eu também não sei. Pode ser a qualquer idade. Pode ser por doença ou não precisa ficar doente. Não precisa. Ninguém pode garantir nada da sua vida. Acidentes, catástrofes, homicídios, morte súbita, tudo acontece a qualquer momento. Coisas tenebrosas acontecem a qualquer momento. Eu conheci um moço que faleceu dentro da igreja, né, irmã Débora? Irmãos, Deus tem a forma de levar cada um de nós do jeito que Ele quiser. Não é porque você está em lugares muito bonitos que você não vai. É você estar muito bem, agora eu estou muito bem e não vai acontecer nada comigo. Quem é que diz isso? Cuidado, porque você não sabe o dia e hora. Terceiro e último lugar, por que você vai continuar protelando algo tão urgente e necessário na sua vida? Obrigado.
por que você vai continuar protelando? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Por que você vai protelar algo que é tão urgente e necessário? Que Deus nos livre de todo mal, que Deus abra os nossos entendimentos e que Deus nos atraia para Ele mesmo, para que possamos não apenas clamar que a cruz de Cristo tome conta da nossa existência, mas que a gente possa, que cada um de nós possamos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Que o nosso desejo seja estar aos pés da cruz de Cristo o tempo inteiro, neste mundo, olhando para a cruz, e como diz aquele poeta e músico, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para guardar a minha fé e me levar para perto do Senhor, mais ou menos assim, né? O Kleber Lucas. Vamos viver aos pés da cruz, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.